temos a fala de hoje e uma programação para amanhã, para um público maior aí de colaboradores, e decidimos, eu e o Mauro, por um caminho que seja, acima de tudo, educativo. Acho que a gente tem poucos espaços institucionais para pensar numa educação que não seja voltada para alguma especificidade, né? Então a gente sempre está treinando para queda, para parada, para lavagem de mãos, mas pensar sobre qualidade de vida e saúde mental é um tema muito amplo e por isso que eu decidi usar esse espaço para falar sobre isso. Então, o meu convite é para que vocês saiam um pouquinho aí do papel de gestor e tentem, de uma forma metafórica, se colocar no lugar do colaborador que tem vocês como uma referência. Por isso, a questão do trabalho educativo, né? A gente tende a falar sempre tomado do nosso prisma, né? E o convite é sair aí, deslocar, fazer um pequeno exercício de empatia e se colocar numa posição de uma outra pessoa, enfim, tudo que ela carrega dentro da instituição. Que local ela está, quais são as exigências, tudo bem? Então, até a década de 90, alguns aqui nem nascidos na ocasião, ou ainda pouco dentro da vida do adulto, o paradigma era que a ausência de doença falava de um bem-estar psicológico, né? Sempre relacionado à ausência de alguma disfunção psicológica. De um lado, o mal-estar, quando você encontra disfunções psicológicas, e pensando na questão do bem-estar, quando você tem uma ausência total. Como disfunções, a gente vai entender o que hoje comumente se fala por processos que tiram o sujeito de um certo basal, da forma que ele normalmente funciona na vida. Ele pode ter mais, ele pode ter menos, ele pode ter um pouco dos dois, mas a gente vai chamar de disfunções as psicopatologias, que infelizmente no mundo moderno, não é um privilégio da instituição, encabeça aí um dos primeiros lugares de motivo de afastamento do trabalho. Com o passar dos anos, e a década de 90 é um marco para essas pesquisas, essa autora chama Carol Reif, ela propõe então, organiza uma pesquisa sistematizada para pensar nesse avanço do conceito de bem-estar. E esse paradigma da ocasião que perdura até hoje fala de um bem-estar psicológico, ele tem que estar relacionado a respostas positivas de vida. Ele vai entender não como a ausência de disfunções, mas como uma certa organização, um equilíbrio desse sujeito entre o que ela vai chamar de bem-estar, de atitude positiva versus as suas disfunções. Isso é muito recorrente porque nem todas as pessoas que recebem um diagnóstico de um problema de saúde mental, elas vão estar aptas ao trabalho quando elas estiverem ausentes daquela patologia. A grande maioria dos casos, o tempo de tratamento e a permanência dos sintomas atravessa a vida produtiva desse sujeito. Você pode estar deprimido e estar trabalhando. Você pode estar ansioso e estar trabalhando. Então a gente não pode mais pensar na ausência dessas disfunções como uma medida de produtividade. Certamente isso vai atravessar a tua produtividade, mas não vai determinar se você tem competência para estar ou não trabalhando. Ela divide o que ela vai chamar aí de bem-estar nesses 6 eixos de um entendimento subjetivo, eu posso falar. E eu vou passar por eles rapidamente, tentando pensar em situações que exemplifiquem o que a gente está falando. São eles: o objetivo na vida, o domínio do ambiente, relacionamentos positivos, autonomia, crescimento pessoal e autoaceitação. Para quem interessa o tema, essa ampliação dessa pizza apresenta autores da psicologia que aprofundam o tema de pesquisa em cada uma dessas áreas. Bom, mas do que se trata então? Esse bem-estar, ele é pensado como uma resultante desses
6 eixos que envolvem tanto os aspectos psíquicos, físicos quanto sociais. Bom, autoaceitação, e aí de novo reforço do convite de se colocar aí no lugar do colaborador e pensar isso em relação ao ambiente de trabalho, porque como é uma definição um tanto abrangente, a gente tem uma tendência de pensar isso nas nossas particularidades, né, no que a gente vai pensar como vida pessoal. Mas vamos pensar isso em relação ao ambiente de trabalho. Então, a minha pergunta sobre autoaceitação. Do lado direito, ela vai propor qual é o perfil do sujeito que tem uma boa atitude, uma atitude positiva em relação a esse tema autoaceitação. E do lado esquerdo, um sujeito, então, que não está tão ajustado no que ela entende como uma atitude positiva. Vamos começar aí pelas coisas quando as coisas não vão bem, né? Alguém que se sente insatisfeito com si mesmo, que se sente desapontado com o que ocorreu na sua história passada, muito preocupado com algumas características pessoais, físicas e comportamentais, e um desejo insistente de ser diferente. Diferente de alguém que tem uma atitude mais positiva frente à sua história, aceita os múltiplos aspectos do self, do ego, da forma como você se apresenta em relação ao outro, incluindo o que é bom e o que é ruim das suas características. Isso que ela vai chamar então de uma atitude positiva frente à própria história. É super importante isso daqui porque a gente percebe um pouco nas conversas, seja com os colaboradores, seja com os pacientes, enfim, né, o psicólogo é um sujeito que transita, que é muito comum a gente encontrar pessoas que não conseguem falar da sua história. Então você, no dia a dia, inevitavelmente, se eu cruzo com alguém, sei lá, a gente às vezes tropeça no almoço, inevitavelmente a gente vai falar um pouco do trabalho, que convida a falar um pouco das relações familiares, que convida a falar um pouco dos interesses, e essa conversa revela o quanto a nossa história passada interfere na nossa história presente e serve como uma perspectiva de uma história futura. E você encontra também pessoas que na conversa não contam nada de si, como se tudo isso que tivesse, essa bagagem de vida, não tivesse peso, importância, não servisse como uma âncora para aquele sujeito se situar em relação ao outro. Entendem? Fica muito complexo. Vocês conhecem colegas que você não sabe quase nada da vida pessoal, e isso não quer dizer que a gente tenha que falar da nossa vida pessoal, mas a gente vai dando sentido para as nossas ações a partir dessa amarração do que a gente viveu em outros momentos da vida. Então, às vezes o meu trabalho tem a ver com as contas, às vezes o meu trabalho tem a ver com uma realização muito específica, às vezes o meu trabalho tem a ver com me oferecer como modelo para os meus filhos, às vezes tem a ver com fazer parceria com os colegas. Isso que essa amarração no eixo autoaceitação está dizendo. Esse sujeito não se reconhece como um ser histórico. Não tem, a história dele não tem valor para que ele siga caminhando. Tudo bem? Um segundo ponto, é o que ela vai chamar de alguém que apresenta relacionamentos positivos. Então, o oposto disso seria um sujeito, um indivíduo que apresenta poucos relacionamentos próximos e de confiança, que sente uma dificuldade em ser amigável, aberto e preocupado com os demais, que esse exercício de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, se interessar legitimamente pelo outro, não acontece com tanta espontaneidade. Em geral é uma figura isolada, mas acima de tudo frustrada com os relacionamentos interpessoais, sempre se queixando de que as relações não são boas, não têm qualidade, não somam, não agregam. E, em geral, nós encontramos sujeitos que não procuram estabelecer uma importante ligação com os demais. A versão positiva, segundo a autora, alguém que então possui relacionamentos mais próximos, satisfatórios e de confiança,
que não necessariamente fala de uma intimidade. Eu provavelmente tenho relação de confiança com alguns colegas de trabalho que eu não tenho uma relação de intimidade, mas eu sei que eu posso contar. Isso diz da confiança. E ele é capaz, então, de se preocupar com o bem-estar do outro, estabelecendo um exercício de empatia, afeição e intimidade, compreendendo a reciprocidade das relações. No bom português, tudo que vai e volta, né? Que as relações elas têm que ser de mão dupla, né? Que você tem que se colocar no lugar do outro e esperar, oferecer aquilo que você esperaria desse outro. Tudo bem? Autonomia. Então, esse sujeito que não está tão ajustado aí na questão da autonomia é alguém que se preocupa demais com as expectativas e avaliações dos outros, toma importantes decisões de acordo sempre com o julgamento recebido, por isso que eu disse, coloquem-se no lugar do colaborador. Alguns funcionários, e eventualmente nós mesmos, né? Não é porque é só a quem a gente se dirige, ajustamos a nossa ação sempre muito vinculada com o que o outro pensa sobre a gente. E isso é um problema também. E pensa e age de acordo com uma pressão social. Eu acho que esse item é um item muito importante, porque numa instituição, muitas vezes as nossas ações são reguladas pela pressão social, pela pressão dos indicadores, pelos resultados, e muitas vezes a gente perde a noção de autonomia. A gente não sabe se a gente faz porque aquilo que a gente faz tem um sentido ou se a gente faz porque aquilo que a gente faz tem um prazo. Sim? Algo muito difícil de entender aqui. E alguém que consegue exercer uma melhor autonomia é um sujeito, então, autodeterminado e independente dentro de uma instituição, regulado pelas normas institucionais, obviamente, que é capaz de resistir a essas pressões para agir e pensar de uma determinada forma. Ele não se modifica tanto na sua estrutura, no seu modo de trabalhar, a partir da pressão que ele sofre. Ele mantém uma certa estrutura necessária para conseguir manter a sua produtividade. E seu comportamento é regulado, em geral, de dentro para fora, do sentido que ele atribui ao trabalho, do que ele pensa do trabalho, do que ele entendeu sobre o trabalho na relação com o seu chefe, avaliando a si mesmo sempre a partir de padrões pessoais. E isso é muito importante, porque uma das formas de gerir pessoas é criar um modelo ideal e não permitir que esses sujeitos, que são os nossos interlocutores, apresentem traços que sejam muito singulares. Então a gente tem parece um contrassenso que eu estou falando, porque a gente trabalha numa instituição onde padrão é o nome, né? E qualidade é o sobrenome daquilo que a gente faz. Mas o padrão, se ele tiver um enriquecimento muito grande, ele não consegue ser executado. Então, inevitavelmente, a instituição tem que deixar um campo de manobra para que esse sujeito possa falar de si. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na instituição, numa reunião há algum tempo já com a equipe de enfermagem a respeito do trabalho de alguns setores administrativos, que a enfermagem tem uma interface, que algumas pessoas mais jovens conseguiam se concentrar melhor, era um ambiente onde isso era permitido, um ambiente fechado, se elas estivessem ouvindo música. E isso não é permitido aqui na instituição. E a chefia considerou avaliar se a produtividade daquele pessoal que não tinha relação direta com o paciente ou com os outros colegas, ele ficava muito tempo ali no operacional da máquina, ela topou avaliar se ali ela conseguiu uma melhor resposta de desempenho, entendendo qual era o desejo e a especificidade dessa molecada. Vocês conseguem imaginar qual foi o resultado? Eu não consigo fazer isso. Meu filho de 15 anos consegue estudar para a prova ouvindo música e com a TV ligada, verificando quais são as informações de WhatsApp que acabaram de chegar, e vai bem na prova, porque
porque é claro que se o cara tirasse 0, eu ia ser a primeira a jogar o celular na privada, mas ele consegue ter um rendimento razoável. Eu não consigo, não sei se vocês conseguem. Sobre o domínio do ambiente, a gente já está no quarto eixo. Alguém que não está tão bem, então tem uma dificuldade em manejar essas atividades diárias, sente-se incapaz de mudar ou melhorar o ambiente à sua volta, não percebe as oportunidades existentes e não possui um senso de controle do ambiente externo. Tem pessoas que conseguem, e a gente vai avaliar, repensar um pouco a rotina. A equipe do operacional é mestre em fazer isso. Esse sujeito precisa repensar a rotina a partir de um elemento que nem sempre está previsto. Enfermagem pode falar disso melhor do que eu. Vocês provavelmente têm um roteiro a seguir. Quem está aqui da assistência? Você? Só, né? Estou falando aqui, olhando para você, não em nós. Mas você tem um roteiro a seguir ali no seu plantão e é bem provável que nenhum dia você consiga seguir o script imaginado primeiramente. Você vai ter que adaptar. O que é urgência se coloca na frente daquilo que era prioridade, uma intercorrência que surge. Então, uma figura que consegue dominar minimamente o ambiente, é disso que se trata, num lugar onde intercorrências não faltam, na administração imagino que isso também aconteça, tende a ter uma atitude mais positiva em relação à vida. Esse senso de competência, de domínio, um controle de complexos elementos do ambiente, consegue fazer um uso efetivo dessas oportunidades que surgem, que aqui a gente pode chamar de intercorrências, e é capaz de escolher e criar contextos mais adequados às próprias necessidades e valores. Por fim, tem mais um. O objetivo na vida. É um sujeito que mantém uma situação de bem-estar, de novo, estou insistindo numa posição positiva em relação à vida, né? Esse sujeito que não consegue ver um sentido para aquilo que faz, não possui senso de direção, não tem objetivo, tem poucos objetivos e poucas intenções, não vê sentido naquilo que fez antigamente, nada daquilo fez sentido. Eu estudei, mas não serviu para nada aquilo que eu estudei. Eu comprei tal coisa, também não serviu para nada. Não possui crenças ou perspectivas que deem sentido à vida. Alguém com uma atitude mais positiva tem um senso de direção, para onde eu estou querendo chegar, o que eu quero com isso que eu faço. Sente que existe um sentido entre a história passada e o presente. E são essas crenças de que ali o que eu fiz até agora vai servir para eu colher em algum momento da minha vida, que ajudam a guiar um pouco essas intenções, enfim, esse trilho. Vocês estão conversando aí com seus colegas de trabalho, com pessoas? E por fim, a questão do crescimento pessoal. Então, um sujeito mais pessimista percebe-se estagnado, ele não tem esse senso de crescimento e expansão, se sente entediado e desinteressado com a vida, incapaz de desenvolver novas atitudes e comportamentos. É o velho e bom reclamão, né? O cara que está sempre se queixando. Nada é bom, nada faz sentido, nada ajuda, nada é próspero. Diferente de alguém que tem uma percepção de um contínuo desenvolvimento e consegue se perceber num processo de expansão, enxergar melhoras em relação ao seu próprio comportamento. E, parando de ler, trazendo uma questão que é super importante, dentro da empresa, uma das medidas, e aí a gente tem que ser um pouco coerente enquanto gestores, é pensar que o crescimento pessoal institucional, ele passa pelas oportunidades que uma empresa oferece aos seus funcionários. Nem sempre a medida de um cara que tem uma boa atitude em relação à vida é o cara que deseja estar no lugar do seu chefe. Pelo simples fato de que tem menos gente na chefia do que mais gente fazendo a questão, né, o trabalho em si. Então, se eu só avaliar que o meu crescimento passa por uma promoção, é provável que eu tenha 90% das pessoas insatisfeitas dentro da instituição, né? Versus se eu entender que o meu crescimento pessoal pode ou não passar por uma promoção.
Tem pessoas que são extremamente felizes e bem adaptadas ao lugar e à função que elas ocupam. Sem que para isso, e acho que aí assim, eu brinco que o chefe da psicologia aqui do São Luís é o seu Benê, da UTI neonatal. O seu Benê faz isso que ele faz há 30 anos, ele está na função. Ele é um cara que tem, enfim, estou falando dele porque eu tenho uma relação pessoal e tropeço diariamente no seu Benê. Mas como ele, tem tantos outros que se mantêm no mesmo lugar, sem que isso seja um descompasso, sem que isso seja uma negatividade, sem que isso indique um crescimento pessoal. E é uma figura que, como tantos outros, a olho nu, você percebe um crescimento pessoal, né? Um amadurecimento na forma de olhar. Eu brinco que hoje ele já galgou a chefia da psicologia, porque os melhores encaminhamentos das famílias das UTIs, que os médicos não me ouçam, que as enfermeiras não me ouçam, mas vem do seu Benê. A perspicácia que ele tem em escutar o que é o sofrimento e como fazer o laço, eu falo, o senhor está melhor do que muito psicólogo aqui. Então, achei importante falar isso, porque senão a gente só vai medir essa mudança quando esse sujeito vai estar numa posição que não é dele. E alguém tem que fazer aquilo que ele faz. Bom, isso posto, essa autora é uma referência nesse tema e ela... eu tenho 42 segundos, é o que eu preciso. Quem estuda essa mulher toma como modelo a pirâmide do sistema de saúde do Brasil. Eu não vou me demorar nisso, mas no que bem no mal vocês já tenham escutado, que a gente sempre parte do básico para o menos básico para o ultra complexo. Então ninguém vai fazer exame de sangue de rotina no HC, vai? A gente vai na unidade básica de saúde. Né? Ninguém vai tomar vacina no HC, a gente vai na unidade básica de saúde. Né? Então essas ações que são do campo primário é um foco de trabalho que a gente tem. Pensando que a instituição tem que se haver aí com iniciativas, né, de baixo para cima. Quais são as iniciativas feitas por uma organização que ajudem a reduzir a causa do estresse? Isso é promoção de saúde. E eu não respondi a tudo porque talvez eu não consiga, vocês podem me ajudar em relação a isso. Quais são essas ações que a gente poria nesse nicho primário que fala de uma redução de estresse? Algumas que eu fui pensando quando eu estava preparando a minha aula, né? O projeto Você Faz a Diferença, algumas situações onde a gente encontra plano de carreira, as datas comemorativas, as ações sociais que eventualmente a gente consegue desenvolver, o projeto de orientação profissional aos filhos dos colaboradores, dentre outras, tá? Num segundo eixo, algumas ações que ajudem a desenvolver uma maior resistência à fonte de estresse. Aumenta essa resistência, essa resiliência. Na medicina do trabalho, são os projetos temáticos que a gente tem, que trata dos funcionários com CDF, o programa de redução de peso, de redução de tabagismo, entre outras ações. E por fim, né, dentro da medicina do trabalho, dentro do GIS, o que a gente oferece no nível terciário são os atendimentos focais, que aí a gente já vai receber pessoas que estão em situação de adoecimento. Então, essa é a última ação que a gente tem prevista dentro da medicina do trabalho. Algumas ações, alguns focos institucionais, depois eu vou encaminhar isso para o nosso diretor, que falam de possibilidades institucionais para desenvolver, então, essas ações visando a promoção da saúde, né, do bem-estar. Acho que, acima de tudo, esse último eixo aqui. Eu vou deixar o Mauro falar um pouquinho dos principais processos aí de adoecimento, do nosso histórico, do que mais você quiser. Tudo bem? Vou seguir aqui mais ou menos a proposta que a gente pensou, e a Patrícia, né, e tentar fazer um alinhavado aí de algumas questões. Eu tinha pensado também em trazer muitos dados do que eu faço lá no atendimento direto, e eu acho que não é o caso, né, porque senão a gente transforma isso numa discussão do dia a dia, e a questão aqui é a gente fazer reflexões um pouco mais profundas. Né. Trazer um panorama geral, né. Então,
cada vez mais, pessoas apresentam algum sofrimento e adoecimento por transtornos mentais. Não é surpresa, né? Acho que a gente está vivendo num mundo atual situações, seja nacional, mas mundial, que afetam por conta dessa globalização maluca, e o que acontece fora daqui acaba impactando diretamente nas nossas ações aqui, nas nossas reflexões, nos nossos posicionamentos, né? No mundo, estima-se que cerca de 33% da população mundial sofra de ansiedade ou depressão. Eu vou contar uma coisa rapidinha, né? Tem uma amiga minha que está fazendo um trabalho, uma consultoria, numa empresa pequena, 60 funcionários apenas, e ela resolveu fazer um inventário pequeno, só para saber, conhecer um pouco mais desses funcionários. Depois ela veio falar comigo, conversar comigo, porque ela achou que tinha um nicho ali de oportunidade para a gente atuar. E ela fez um levantamento dela, tinha 30% de pessoas que apresentavam depressão, 20% que apresentavam ansiedade, e o restante dividido em alguns outros transtornos. Ela falou, puxa, estou impactada, porque o meu grupo são 13 pessoas e eu estou tendo esse número. Eu falei, olha, é a realidade, é isso que a gente está vendo, e está vendo cada vez mais as pessoas adoecendo. A gente vive num mundo onde as relações são rápidas, a urgência de entrega de resultados é cada vez mais necessário, a gente não tem tempo para pensar sobre nossas questões pessoais, e a gente vai vivendo isso de uma forma muito veloz e muito feroz no nosso dia a dia, né? Então, ela até levou a proposta de conversar com os sócios da empresa, e o sócio da empresa falou assim, puxa, que dados interessantes, mas só isso tem de funcionários com adoecimento? Ele não achou, ele esperava muito mais. E daí ele dá como resposta que naquele momento a empresa estava focando a condição de investimento em uma outra área, que a questão do cuidado com o funcionário dele não seria algo necessário e urgente nesse momento. Mas enfim, isso é só uma historinha. A gente vive numa cidade, São Paulo é uma das cidades que apresenta mais casos de perturbações mentais no mundo. Isso foi divulgado recentemente, acho que no final do ano passado, começo desse. A gente vive, quem pega trânsito, quem vive a violência, quem vem de longe, né, perde 2, 3 horas aí para vir, às vezes 4 horas no dia, né, então a gente não tem tempo para a família, quem faz tudo no trocado, né, então é tudo uma questão daquilo que a gente sofre nesse impacto com essa relação doentia que a gente tem com a cidade, né. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a 4ª doença mais incapacitante do mundo, né? A pessoa que sofre de depressão, ela apresenta um quadro onde que inicialmente ela vai ficar afastada por uns 15 dias até uma medicação fazer um efeito, daí ela vai ter que fazer um processo de acompanhamento médico e psicológico, até lá pelos 3 meses ela consegue dar uma estabilizada, e lá durante 1 ano ela tem que ser acompanhada. E isso causa um impacto direto não só na pessoa, causa um impacto na família, causa um impacto nas relações sociais, causa problemas na condição dela enquanto trabalhador, né? Então ela perde um pouco, né, da sua capacidade das relações aí que se tem dentro da sociedade, né? O mal atinge principalmente as mulheres, daí é uma provocação dos homens, né? Porque, assim, puxa, realmente as mulheres estão adoecendo mais? Será que os homens estão deixando essas mulheres malucas? Não é isso. É que as mulheres chegam de uma forma mais fácil. As mulheres cuidam mais, né? As mulheres procuram mais o acompanhamento médico. As mulheres têm uma facilidade maior de se abrir. Ou seja, os homens também adoecem, só que eles não falam. Tudo bem? Seguindo aqui. Eu vou apresentar agora um trabalho que é bastante interessante, que ele foi feito por um pool de organizações, né? Ele é o chamado Guia Working Well, ele é de junho de 2016, a publicação dele. Ele tem diretrizes para um ambiente de trabalho saudável, né? Esse é um material que foi realizado, impresso, publicado, traduzido aqui no Brasil pela Chestnut
Partners Global, uma coisa do tipo assim, né? E ela traz alguns dados bastante interessantes, né? É um trabalho colaborativo, né? E daí tem as siglas aí que eu coloquei, que eu vou traduzir para vocês aqui, que eu fiz a minha anotação. É a National Alliance Mental Wellness de Nova York, né? Essa NAMI, né? A segunda é a Northeast Business Group for Health, Workplace Mental Health, American Psychiatric Association, Foundation, Pricewaterhouse Group e Kennedy Ford. A proposta desse trabalho é ajudar os empregadores a pensar e fazer essa discussão que a gente também está fazendo aqui, né? Ter uma provocação para a gente olhar para o adoecimento mental de uma outra forma, para que o local de trabalho seja também um local de cuidado e de promoção de saúde mental e do bem-estar, né? Então é uma necessidade, não dá para falar que a gente vai ter o trabalhador, seja aqui no hospital, seja numa indústria automotora, seja no café da esquina, que a gente não se importa com as pessoas que estão dentro do nosso escopo. A gente não vai olhar para aquele trabalhador que está dentro, vindo trabalhar 4, 6, 8, 12 horas, e a gente não vai deixar eles sem um cuidado, sem uma atenção. Tem 4 princípios básicos que estão descritos nesse trabalho, né? Nesse programa. Conhecer o impacto, quebrar o silêncio, entregar o acesso de baixo custo e construir uma cultura de bem-estar social. Conhecer o impacto, né? Conhecer o impacto acho que é algo que a gente também vai promover aqui dentro do hospital. A gente está com algumas ações que a gente está elaborando, que a gente está pensando, como que a gente vai fazer. É um pouco diferente só do que fazer uma pesquisa de clima, que a pesquisa de clima também serviria para esse mote, da gente pensar o que está acontecendo por trás da empresa, né? E que a gente possa conhecer um pouco mais o foco dentro do adoecimento mental. Então, conhecer o impacto, saber quais são as doenças mentais mais prevalentes, né? Que são prevalentes, né? Nesse estudo, eles apresentaram que 1 em cada 5 americanos vive com alguma doença mental. Viver com uma doença mental, como a Patrícia falou, não quer dizer que ele está restrito a ficar afastado, a ficar fora do mercado de trabalho, a ficar fora das suas relações sociais. Não, ele tem um adoecimento mental que pode causar. Se eu perguntar para vocês, quem conhece alguém que passa, ou está passando, ou que passou por algum transtorno mental, duvido que alguém não levante a mão. Querem tentar? Melhor não. Todo mundo sabe de algum conhecido que está passando ou passou por um problema de transtorno ou que necessita de um cuidado nesse momento de adoecimento. Apenas 33% das pessoas buscam ajuda, né? No caso da depressão, 1 em cada 10 adultos passará em algum momento na sua vida. Ou seja, eu tenho, eu tive, eu terei, né? Então, assim, é um número alto. Então a gente tem que cuidar da prevenção para que a gente não seja mais um desses atingidos, tá? Nos Estados Unidos, o que eles pegaram, e também eu posso falar isso da Europa, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais de um acontecimento de uma grande montadora, para cada um gasto de dólar, $1 gasto direto no trabalho, no cuidado com a depressão, resultou em 2010 um gasto a mais de $1,90, quase $2. O que quer dizer o custo relacionado? Não é aquele custo que vai para aquele paciente, para aquela pessoa que está adoecida. É para aquilo que acontece quando aquela pessoa adoece. É o impacto que causa na empresa, é o impacto que causa na família, né? É o impacto que causa nas relações outras que essa pessoa estabelece. Então, isso chega na casa de $200 bilhões no ano. Então, eles são ótimos de fazer essas contas, de fazer essas matemáticas. E isso, para a gente, enquanto empresa, também a gente tem que olhar. Eu estou terminando um curso que é voltado para o transtorno mental do trabalhador e a saúde do trabalhador. E é incrível, porque eu trabalho junto com um curso que envolve psiquiatras, advogados, juízes,
pessoas que são ligadas ao INSS, peritos judiciais, peritos do trabalho, né? E a coisa que a gente fala é o seguinte: a empresa tem que se preocupar. A empresa tem que se preocupar o tempo todo. Só que não só a empresa. O funcionário, o colaborador também tem que se preocupar com a sua responsabilidade, com o seu cuidado, com o seu adoecimento. Ele tem que saber ter acesso, ele tem que saber que ele não está bem, ele tem que saber se posicionar e também buscar ajuda nesse sentido. Então, na direção de promover, né, de falar sobre doença mental, e da gente conseguir promover um cuidado maior para todos. Quebrar o silêncio é a parte mais difícil que tem. Né? Tem um autor, Fred Rogers, que fala: se pode ser mencionado, pode ser manejado. Ou seja, se você percebe que alguma coisa está ali acontecendo, a gente não pode fechar os olhos e virar. Se tem um princípio de incêndio acontecendo lá no canto, a gente não pode simplesmente, está pegando fogo lá e eu vou embora. Não, a gente tem que olhar para aquele fogo, a gente tem que saber como que a gente vai combater aquele fogo e a gente tem que agir. Então, é essencial aliar serviços de saúde consistentes a esforços para quebrar o silêncio sobre o tema da doença mental. Eu acho que a gente tem visto nos últimos anos, eu acho que o ano passado foi um ano bastante, 2015 e 2016, onde começou a aparecer isso publicamente. Muitas pessoas importantes de mídia e tudo mais começaram a falar sobre o seu adoecimento. Modelos que falam de anorexia, âncoras de jornal que tem em pleno ar sofrem de transtorno e depois no dia seguinte ele reconhece que teve um episódio de pânico ou de transtorno ali. Né? Então, quando as pessoas começam a falar de pessoas que são importantes, a gente tem casos de músicos que se suicidaram, a gente tem atores que também perderam a vida, né, porque não estavam lidando, não conseguiam lidar. E a gente precisa falar sobre isso, porque assim, é a mesma coisa que a gente falar sobre uma cardiopatia, Ledort e outras doenças que existem por aí. Né? A mesma coisa que nos anos, na década de 20, um pouco antes, não, de 80, né, começou a HIV, né, que as pessoas não falavam. As pessoas não falavam e as pessoas morriam. Hoje a gente fala e a gente trata e a gente cuida e a gente fala de novo e a gente continua falando. A gente tem que parar de achar e de criar estigma para as pessoas que são portadoras de transtornos mentais. Um integrante do grupo de polegar na Dominó, declarou na televisão, quebrou o silêncio, que ele estava com uma dívida de 400 milhões, que é 400 mil, estava pedindo socorro antes que ele se suicidasse. Isso é quebrar o silêncio. Sim, isso não está claro. E para a gente poder falar sobre essas questões, a gente também tem que olhar para a instituição como uma instituição que permite que a gente discuta e faça essas reflexões. O ano passado a CIPAT promoveu isso, né? A gente pôde fazer essa discussão no ano passado, foi bem interessante. Essa oportunidade de novo, eu acho que a gente tem que continuar fomentando isso para a gente poder criar essa cultura de que estamos falando, a gente está com programas, a gente está com propostas, a gente está aberto para pensar e discutir como que a gente cuida de nós mesmos, né? Nós enquanto colaboradores. Né? Então é importante fomentar projetos e programas dentro da empresa. Uma coisa que a gente preocupa, e isso também aparece nesse programa, é identificar o surgimento do adoecimento e intervenção rápida. E a intervenção rápida, aumenta as chances de eficácia do tratamento. Eu acho que a gente tem ganhado essa briga. Né? É interessante que, eu vou mostrar daqui a pouco alguns dados, e eu acho que assim, não é porque tem um psicólogo, não é porque a gente está fazendo uma palestra, é porque a gente começou a criar outras estratégias e a gente conseguiu se aproximar, seja na integração, falando do serviço que a gente dispõe, fazendo algumas ações de projetos preventivos que são o Viva Leve, o tabagismo, estando na sala de espera, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem ganho bastante volume e corpo é no trabalho com gestores.
Acho que os gestores também estão fazendo a diferença nesse olhar e nesse cuidado, na observação. Poxa, eu estou com um colaborador que rendia e hoje ele não está rendendo. Eu tenho um colaborador que está chorando lá na escada e o que eu vou fazer com isso? E pedir ajuda quando não consegue acessar, né? E a gente poder trabalhar isso junto. Eu acho que o gestor hoje está com um olhar bastante próximo e a gente consegue trocar. Eu acho que por isso que a gente também tem conseguido fazer um cuidado muito mais rápido e a gente não ter um avanço do adoecimento. Uma das coisas que aparece nesse projeto também que é o acesso regular a especialistas e serviços de apoio é necessário ao sucesso do tratamento. A gente faz isso. A gente tem um quadro de especialistas não só para o adoecimento mental, para outras especialidades na medicina do trabalho. A gente faz um levantamento, a gente recomenda, a gente indica profissionais que a gente sabe que vão fazer a diferença no atendimento dos nossos funcionários. A gente não vai poder falar assim, passou num especialista? Passei. E como é que foi o atendimento? O doutor me viu 15 minutos. Daí assim, não, 15 minutos não funciona. E a gente vai procurar um profissional que realmente vai fazer um atendimento adequado para o funcionário. Porque a gente sabe que 15 é o padrão convênio. Né? O padrão convênio é isso que acontece e a gente não pode deixar acontecer com os nossos funcionários. Estabelecer uma rede referenciada de apoio ao tratamento relacionado à saúde mental, é o que a gente procura. Estabelecer um programa de assistência ao trabalhador, o EAP, que eles chamam, é algo que a gente também já tem. Né? Gerenciamento através de avaliação de risco à saúde. É algo que a gente está buscando, a gente está em discussão, existe um comitê RH, saúde e bem-estar, é algo que a gente levou, que a gente está em discussão com a gerência de enfermagem, é algo que a gente vai começar provavelmente com assistência para fazer uma avaliação de risco à saúde. Então a gente vai fazer esse levantamento, a gente vai pensar em ações, porque a gente não quer o dado pelo dado. A gente vai trabalhar com o dado e a partir do dado a gente vai ver qual é o caminho que a gente vai tomar para cuidar do trabalhador. E tem uma coisa que daí não depende da gente, mas eu acho que é uma questão da gente pensar também junto, coletivamente, que é como é que o nosso seguro-saúde está sendo usado, como é que o nosso seguro-saúde está sendo disponibilizado, que tipo de porta que ele abre no cuidado e na assistência à saúde do nosso funcionário. Construir uma cultura de bem-estar, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente discutir, poder pensar projetos e ações. Quando a gente cuida do nosso funcionário, tem um retorno maior de envolvimento e lealdade, e isso, é o meu grifo, eu que coloquei aí, nas entrelinhas, melhoria na produtividade, eficácia e resultados nos negócios. Então, você cuidar do funcionário, a gente consegue ter um resultado melhor. A Volvo, indústria automobilística, ela não tem rotatividade, ela tem baixa rotatividade dos seus funcionários, porque ela se preocupa com os seus funcionários. A gente brinca lá no curso que a Volvo é a Disneylândia das empresas, em termos de saúde mental do trabalhador, ou saúde e cuidados, bem-estar com o trabalhador, não só mental, porque ela se preocupa do começo ao fim. E o trabalhador está envolvido em todas as ações da empresa. Ele discute do chão de fábrica com a pessoa que é um auto-executivo, com o auto-escalão. Então, construir a cultura de bem-estar ajuda a prevenir o aparecimento ou agravamento da doença mental. Eu queria mostrar, então, agora um pouco do que a gente enxerga aqui dentro, do porquê eu estou falando que a gente não está longe daquilo que está sendo proposto no Working Well. Vocês conseguem aí olhar para nós mesmo? Vocês conseguem enxergar o que está na figura? O que vocês estão enxergando? Cada um tem um ponto de vista. Cada um está enxergando a figura de uma forma diferente. Tem gente que está vendo uma coisa, tem gente que está vendo outras coisas, dentro dessa figura de dois pontos. Eu acho que a gente tem que realmente olhar cada um com o seu ponto de vista, porque cada um vai perceber uma necessidade. Cada um vai ver o que é importante. E a gente poder compartilhar isso, a gente vai criar um todo e a gente vai conseguir ter melhores resultados e melhores ações. Tudo bem? Em 2013, só para vocês saberem, já teve, se eu conseguir fazer parte aqui.
Se você ver aqui, isso aqui é um dado de 2013, daqui do hospital. São do Itaim. São os afastamentos de INSS 2013. A gente tinha o osteomuscular como o primeiro índice de afastamento. E a gente tinha o transtorno mental como o segundo maior índice de afastamento. Tá? Isso eu estou trazendo dados dos 4 primeiros meses, tá? Janeiro, fevereiro, março e abril. Ok? Tá. Então, só para vocês terem uma visão. Em 2016, os 4 primeiros meses, a gente tem ainda osteomuscular como o primeiro. E transtorno mental caiu para 7º. Ou seja, a gente tem aí 4 anos de muitos cuidados e muitas ações. Não estou querendo fazer propaganda só da psicologia, não. Aquilo que eu falei. Eu acho que a gente tem boas ações. Né? Muito boas ações. A Psipate tem mostrado uma eficiência em discutir algumas coisas. E a educação continuada também tem boas ações. A relação com os gestores também tem boas aplicações. Então, acho que a gente tem que olhar como um todo e dividir essa responsabilidade. Eu não trouxe aqui, eu acho que eu deveria ter buscado um pouco melhor, mas eu queria só dar um dado que nos 4 primeiros meses agora desse ano, foram 50 atestados apresentados por CTF e referentes a 30 colaboradores. Mas o dado que eu peguei hoje e eu não consegui colocar para vocês é que nos 4 primeiros meses desse ano, a gente teve 40... Não, mas ainda já tem o dado de abril, até o momento, até hoje. Né? A gente tem 41 pessoas afastadas. Não, 41 pessoas. Lembra que ali eu mostrei os afastamentos totais. Eu não dividi, eu não peguei e consegui trabalhar o dado inteiro. Mas eu queria contar que, assim, 41 pessoas afastadas para o INSS. 9 por CDF. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Acho que a gente não pode achar que a gente está diminuindo o número, porque assim, as causas do adoecimento, as questões sociais, as questões financeiras, as questões de cada um que está aqui na empresa tem que ser olhado, tem que ser observado, tem que ser cuidado. Considerações finais aqui, do que eu percebo, né, do dia a dia. Né? Embora a gente tenha diminuído o número de atestados, né, quando eu entrei aqui, eu lembro que eu chegava a ter 60 atestados de CDF por mês. Hoje a gente tem 30 pessoas, 30 colaboradores nos 4 primeiros meses. A gente diminuiu, como se tivesse, vamos colocar 10 funcionários apresentando atestados, a gente diminuiu. Isso quer dizer que está tudo ótimo, né? Que não, ninguém está mais ficando doente? Não quer dizer. Quer dizer que assim, as pessoas estão vindo com outras patologias, as pessoas não estão vindo porque apresentar um atestado F significa demonstrar um estigma ou preconceito. Tem uma coisa que tem acontecido, que eu bato muito na tecla com os funcionários que passam lá, que principalmente o pessoal da assistência, como eles estão lá dentro, eles acabam tendo acesso aos médicos. E tendo acesso aos médicos, doutor, eu não estou muito bem, está sentindo isso, estou sentindo aquilo, e eles acabam sendo medicados, orientados pelos médicos internos. É uma briga constante, por isso que eu falo com os gestores, também nessa observação, de que assim, o médico que pega e faz o atestado não vai dar seguimento no acompanhamento daquele funcionário. Então assim, eu sei que tem muita gente automedicando lá dentro. E às vezes ele é medicado, mas ele não tem acompanhamento. E se ele parar uma medicação, ou se ele não tiver um acompanhamento adequado, ele vai vir de uma maneira muito mais grave do atendimento. Então é uma consideração minha também. O que eu considero que está sendo positivo, o atendimento rápido de casos de adoecimento mental, antecipação de casos antes de agravamento de sintoma. Então o funcionário não está chegando mais com atestados de CDF, porque ele está vindo antes de passar no médico.
Ele está passando antes de o sintoma ficar mais grave. Seja pela indicação do médico assistencial, do médico do trabalho, seja pela vinda do gestor, mas muito pela demanda espontânea. O funcionário encontrou um lugar, uma porta aberta para falar das questões que o afligem. E eu posso garantir para vocês que não são relacionados, na grande maioria não são relacionados ao trabalho. Não temos grandes questões no atendimento relacionadas ao trabalho. As questões são famílias que estão perdendo seu poder aquisitivo, cada vez mais, questões de familiares adoecidos, perdas de familiares, morte, luto, problemas conjugais de relacionamento. Os homens estão se acabando aí, né, nas relações com as mulheres. Né? Os homens realmente estão adoecendo as mulheres, porque os caras não sabem o que querem. São um bando de irresponsáveis. Né? Vocês estão aí? Desculpa, eu não vi vocês 5 aí. Estou brincando, hein? Mas é que a maioria está aqui, né? Fazer a média. Então, acho que essa melhora na percepção e entendimento de gestores e colegas de casos de doença mental. Às vezes não é o gestor. Tem muitos colegas que vêm no atendimento e falam assim: olha, eu estou passando lá, está me fazendo bem. Pode ser que ele não resolva o teu problema, ele pode até te orientar a seguir outro caminho, mas vai lá conversar. Tem chegado muita gente desse jeito, colega que não diz: olha, passa lá, vai conversar com você, ou a gente tem a equipe de estagiários também, que está dando conta do trabalho. E tem aquilo que a gente já faz, né, que é bastante interessante, que é a rede de acesso a profissionais da saúde mental, que vai fazer um atendimento de qualidade. E tem o Comitê de RH, Qualidade de Vida e Bem-Estar, que também é um comitê que está visando algumas ações que a gente possa fazer. Algumas considerações aí sobre o adoecimento, né? Então, os transtornos ou adoecimento psicomental são invisíveis. Não vemos pintas, alergia na pele, né, como algumas doenças, não vemos membros quebrados, engessados, não aparecem raio-x, tomografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames de grande complexidade. Tem uma colega de vocês que tem um transtorno de pânico, e quando ela começa a ficar um pouco mais ansiosa e estudar, ela vai na medicina, e é uma paciente já. Né? E é interessante, porque ela sabe que ela está com um quadro de pânico, e ela vem para fazer a medida de pressão, e a pressão dela dá ok. Não tem alteração nenhuma, é perfeita a alteração dela. Mas ela sente aquilo, e daí ela vem, e só o fato de ela medir a pressão, ela já baixa, ela já começa a ficar calma, ela já consegue voltar para o setor e continuar produzindo. Né? Sinais sobre as coisas que não vão bem: cansaço excessivo, choro espontâneo, inapetência ou alteração de apetite. Semana passada eu atendi uma pessoa que fala assim: eu não estou conseguindo comer. Ah, é? Puxa, não deu para almoçar hoje? Não, faz uns 3 dias que eu não consigo comer. Né? Então, assim, eu como e coloco para fora. Né? Não consigo ficar com o almoço. Então, assim, são coisas importantes. A gente fazendo, não é uma virose, alguma coisa que está me pegando. Não, tem um sintoma ali sendo descrito. Né? Alteração de peso, sono ou insônia. Isso também é algo que a gente percebe muito. Né? A pessoa acorda no meio da madrugada, lembra de uma lista, lembra de uma planilha que tem que entregar, lembra do telefone tocando e atende: alô, São Luís? Boa noite, boa tarde. Central de reservas, como que é que você está falando? Arritmia cardíaca, estresse, irritação e agressividade. Isso a pessoa não transfere aqui, não acontece aqui dentro, mas quando chega em casa, eu não consigo brincar mais com meu filho. Isso é triste, é muito triste. Eu não aguento meu filho me ver com alegria, mamãe vem fazer um jogo, papai vem jogar comigo bola, eu não consigo. Essas são falas que a gente tem ali no consultório. Isolamento social. Acaba chegando em casa, daí passa o fim de semana em casa, daí vem para o trabalho e volta para casa, né, tem algum evento, não participa, não comparece, fica naquele mundinho fechado o tempo todo. Como enfrentar? Falar sobre o que está sentindo, conversar com pessoas que sejam próximas, não incomoda, tem muito daquela coisa:
olha, eu sei que eu tenho os meus problemas, o meu colega, o meu gestor, o meu familiar tem o dobro de problemas. Eu não vou falar com ele, eu não vou levar. E levar problema para o outro também é sinal de fraqueza, eu tenho que ser forte. Eu tenho que resistir bravamente aqui com as minhas questões e eu mesmo vou ter que resolver. Às vezes o fardo é tão grande que carregar sozinho você não dá conta. Dividir em 2 ou em 3 fica muito mais fácil e você consegue chegar em algum lugar. Tem uma coisa que eu falo o tempo todo no consultório, que é todos podem ouvir, mas nem todos vão compreender. Então assim, você pode estar falando o tempo todo para a mesma pessoa, e a mesma pessoa já ouviu aquela história 5, 10 vezes, aquela questão, e ele não consegue compreender aquilo que você está falando. Né? E de repente alguém que não esteja envolvido naquela situação, alguém de fora, um profissional, ele vai ter uma escuta diferenciada. E daí ele vai poder te ajudar também. Você vai voltar para cá? Não? Então tá bom. A gente tem o GIS, tem o nosso serviço, a gente fica à disposição para discutir algumas coisas e trocar ideias. Então, amanhã o tema é próximo disso, só que a gente não vamos entrar no aprofundamento que a gente está trazendo para vocês. Porque aqui a gente queria realmente provocar vocês para essas questões, que a gente possa fazer grandes reflexões, né? Que a gente possa, se não for agora, se a gente não tiver essa troca agora, mas que a gente fica disponível realmente para, vamos sentar, né? Como é que você percebe a tua área, o que você percebe em outras áreas, como é que a gente chega, quais são as ideias, o que a gente pode pensar enquanto grupo, enquanto equipe, fazendo parte da empresa, né? E não ficar só, puxa vida, alguma coisa vai acontecer, só que ficar esperando alguma coisa acontecer, o auditório pega fogo e a gente continua aqui esperando alguma coisa acontecer. Uma questão importante subjetividade não é um objeto de trabalho só da psicologia. E aí, aquela história aqui de médico louco, todo mundo tem um pouco, de psicólogo, então todo mundo é. Né? Eu falo que eu concordo com todo mundo. Né? E aí tem meia dúzia de especialista nisso que a gente se propõe a subjetividade abordar. Eu acho que é super importante e até faço uma oferta que eventualmente pode se transformar num convite, que é tentar, eu gosto disso, eu sou professora universitária, então eu sou obrigada a fazer isso, a mostrar para as pessoas o que acontece de uma forma esquematizada num processo de adoecimento. Porque eu acho que a nossa fala de hoje é apresentar para vocês, enquanto colegas, colaboradores, gestores, a gente criou um pouco um sinal de alerta a situações que podem indicar um sofrimento psíquico. Né? Então, se eu mandar a apresentação para vocês de uma forma esquematizada, é provável que vocês consigam fazer um checklist e falar: essa pessoa sofre, essa pessoa tem mais dificuldade de enfrentar, de se colocar positivamente aí na vida, essa pessoa talvez precise de ajuda. Então, vocês seriam bons diagnosticadores para fazer um encaminhamento para um serviço especializado. Mas, obviamente, que vocês não têm competência, nem espero, porque eu estudo muito até hoje para fazer isso, para conseguir dizer o que se passa dentro da cabeça, dentro da própria, né, da subjetividade, dentro dessas economias psíquicas que fazem com que uma pessoa adoeça e outra não. Né? Porque às vezes você tem pessoas que vivem em situações esteticamente, né, parecidas, porque cada um aqui que sabe como que aquilo interfere na sua saúde mental, ou pessoas que você olha e fala, não tem do que sofrer e que sofrem abruptamente. Então, me prontifico, se isso for do interesse, um dia falar sobre o que é um processo de adoecimento psíquico, não só sobre as causas que provocam o adoecimento, porque eu acho que isso, de alguma forma, todo mundo que trabalha com gente, seja na assistência, seja na gestão, sabe. A gente sabe mais ou menos o que faz alguém sofrer, mas a gente não consegue entender quais são os mecanismos psíquicos que façam com que aquele sujeito se veja numa situação de sofrimento. A gente pode pensar isso, meio um estudo de caso, grupos de estudos que pensam em situações específicas, né? E, acima de tudo, que também tem um tom um pouco superficial, mas tem
todos os autores da psicologia, da psicanálise, Freud é a referência universal que está na novela das 8, está em qualquer lugar que sempre dita, que o tratamento para essas situações é a palavra. Né? Então Freud inaugura isso, ele fala, é a cura pela palavra. E isso não tem a ver com um bom conselho, com a profecia do pastor, com uma mensagem bonita do Facebook. O tratamento terapêutico, ele fala justamente disso, de ajudar por meio da palavra, e a palavra tem menos a ver comigo, que sou profissional, e mais com o outro que está doente, ele poder falar do processo de adoecimento, isso tem uma função curativa. Então, quando o Mauro fala que a colega, numa crise de pânico, no meio do expediente, quem nunca teve uma vontade de sair correndo? E aí a gente às vezes tem mais ou menos liberdade. Eu falo que eu que não tenho que sair pelo cartão sou uma privilegiada, porque se me dá agonia eu vou tomar um café no boteco da esquina e volto, e aquilo me organiza. Nem sempre todo mundo tem essa mesma oportunidade. Mas essa colega que pôde sair do ambiente de trabalho, ir até a medicina, pedir para a enfermeira mensurar a pressão, e isso teve como efeito uma organização psíquica, isso é a cura pela palavra, porque não é, a gente bem sabe que não foi mensurar a pressão que operou uma organização mental, mas é encontrar um ambiente acolhedor, não interpretativo, que reconhece aquela demanda como uma demanda, faz toda a diferença. Então, acho que a gente pode eventualmente conversar um pouco de situações que mostrem, quase que esquematicamente, por que uma pessoa adoeceu. Né, como que psiquicamente ela adoeceu e, portanto, como é que a gente trata desse adoecimento. Então, esse convite, né, essa fala foi uma fala hoje voltada para os gestores, ele está feito, é uma oferta, convite, para que a gente possa, acho que o Mauro faz isso muito, quando ele vai pensar em estratégias de situações específicas, mas a gente pode fazer isso para um grupo maior também. Acho que interessa, né, porque as pessoas me perguntam, mas o que é isso que vocês fazem que opera efeito? E não é milagre, é trabalho isso. Então, poder contar isso para vocês. Só retomar a coisa da Patrícia, que é pertinente, né, que a gente tem tentado fazer essas discussões com gestores, né, muito individual, né, cada um com o seu, a Patrícia, com os lugares e as relações que ela estabelece, eu com as minhas relações, né, mas que a gente possa depois, mais uma vez, depois dessa oportunidade que a gente teve ano passado, de começar a trazer essa interlocução com vocês, com os colaboradores, que a gente possa continuar fazendo esse fomento, que a gente possa continuar falando sobre essas questões. Né, e a gente abrir também para outras questões, como a Patrícia está oferecendo. Né? A gente quer que isso continue. Né? A gente tem algumas ideias, alguns projetos para fazer. Amanhã, como a gente estava explicando antes, amanhã a gente vai fazer a mesma palestra, só que repetindo um pouco mais daquilo que foi feito no ano passado. Um pouco mais aberto, não tão aprofundado. Então, assim, o que a gente gostaria é que você contar com a ajuda de vocês, para a gente fazer um maior número de colaboradores para virem aqui. Amanhã acho que a proposta não é instrumentalizar as pessoas para serem diagnosticadores. Isso a gente tentou fazer hoje com os gestores. Amanhã sensibilizar as pessoas a reconhecerem aquilo que lhe faz bem ou que não lhe faz bem. Então tem um outro percurso. Né? A ideia é realmente a gente continuar falando, tirar o estigma, tirar o preconceito, e a gente deixar esse canal aberto, porque a gente não quer realmente retomar a crescente de atestados, adoecimento, afastamentos e todos os danos que isso causa para o funcionário, para os gestores, para a empresa. A gente não tem que todo mundo está se percebendo e a gente poderia fazer esse trabalho de forma conjunta. Bem? Dúvidas, colocações, de novo, proposta, fala, segunda participação, alguma coisa assim. Caminhão de discussão. Nós somos da Central de Reservas, a gente com a função de gestoras, né, mulheres, que a gente tem essa preocupação, né, de ver o colaborador, às vezes, sob os nossos olhos adoecendo. A gente tem essa participação, essa abertura com vocês, né, esse relacionamento de
buscar ajuda, e a gente se questiona muitas vezes, né? Qual é o nosso papel, como que a gente pode ajudar, né, dentro das nossas limitações, como que a gente pode ajudar no tratamento, como que eu posso enxergar esse ser humano, né? A gente se questiona muitas vezes, né, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode buscar para ajudar nessa terapia, né, dessa pessoa. Eu acho que isso é muito importante que vocês passaram para a gente. Responsabilidade da gente. Tem uma questão que é super importante, né, Erika? A gente podemos também aprofundar em outra questão. É uma matemática que me ajuda muito na clínica e na vida. Muitas vezes a gente vai se deparar com uma questão que é da ordem do impossível. Por exemplo, esse rapaz que declara publicamente que ele tem uma dívida gigantesca, ele pede ajuda e ele diz, o famoso, eu estou pedindo ajuda para eu não me matar. Se a gente toma o pedido dele como a possibilidade de salvar a vida dele, não só ele vai ter um problema, como todo mundo vai ter, porque eu não tenho 400, nem milhões, nem milhões, entendeu? Assim, talvez nem a vida inteira, a família inteira, a geração inteira, 12 vezes vai conseguir fazer isso. Então, nem sempre o problema é que o sujeito, porque você como colega de trabalho vai receber pedidos que se você toma como possíveis, certamente você vai se sentir muito impotente. Quando alguém vira para você e fala, eu tenho um problema X e a solução para o meu problema é Y, certamente essa pessoa, ela tem uma impossibilidade de organizar, de resolver aquele problema. Do contrário, ela não teria endereçado esse problema para você. Serve para tudo. Meu marido, não gosto do meu marido, não tenho dinheiro, enfim, qualquer situação mais cotidiana que fale dessa impossibilidade. Reconhecer a impossibilidade propõe um trabalho. Não reconhecer a impossibilidade propõe uma impotência, porque você olha e fala, como é que eu vou lidar com uma coisa que eu não tenho como resolver? Eu me sinto impotente. Então a primeira providência é falar, isso que é impossível, ele vai ter que ser tomado como possibilidades, não como resolutividade. Então, quando alguém te direciona, o que quer que seja, né? Enfim, uma pergunta X, eu não tenho dinheiro para fazer a matrícula na escola do meu filho, e você não tem como resolver aquilo na prática, você tem muitas coisas a fazer para além de tomar aquilo como uma solução real, assim, eu preciso então dar dinheiro para ela fazer a matrícula, porque isso é impossível, e é impossível para o outro, ele sabe disso, e é por isso que ele sofre. Então, acho que quando a gente diz a primeira providência é escutar e falar, vamos ver que possibilidades existem nesse seu problema impossível, você já fez metade do caminho, né? E não é pouca coisa. Então, certamente, esse cara lança uma campanha de pedir 40 milhões, 400 milhões, achando que essa é a solução do problema dele. É claro que não é, porque é uma dívida impossível de ser paga. Ninguém morre por dívida. Tem gente que se mata por dívida, mas a dívida não mata, né? O que mata é a forma como a gente lida com ela. Esse cara vai ter que estar aberto a pensar em possibilidades de resolução do problema dele. E aí eu acho que o gestor pode ajudar. Você tem um problema, dentro do repertório institucional a gente tem possibilidades de ajuda, não são todas. Porque senão a gente também, se sente impotente. Só deixa eu complementar também, assim, só para... ao mesmo tempo que tem essa fala da moderação importante, eu também percebo que assim, só o fato de um funcionário conseguir chegar e você conseguir observar, eu acho que o ganho da troca e disso que a gente está tentando fazer aqui é você ter a percepção e a possibilidade de acolher a necessidade do outro, mesmo que você não tenha a possibilidade de resolver o impossível, não é? Que gera impotência, é muito isso. Você já abre a questão de você se aproximar dele e falar, ok, estou te entendendo, vamos tentar pensar nas possibilidades. Eu acho que a ideia daqui, se você sair com isso, e você já praticam isso lá, eu acho que é um ganho enorme. Eu vou falar de uma coisa que, assim, não quero fazer propaganda assim, dos setores, eu gosto muito do setor de vocês também, mas, nos últimos anos eu tenho ficado assim, deslumbrado com um dos setores, que é a hotelaria. A hotelaria, não é porque as meninas estão aqui, né? Mas a hotelaria mudou um pouco algumas questões,
a hotelaria, eu tenho trabalhado de uma forma hoje que me agrada muito mais, nesse olhar do cuidado com aquela pessoa que está vivendo uma impossibilidade. E eu vi alguns casos nesse começo do ano que as meninas tiveram cuidado de trazer colaborador que está com uma problemática muito grande, eu não sei o que fazer. Até mesmo lá no nosso setor, a gente tem algumas questões lá com o pessoal, e de repente chega, como é que a gente faz? Eu não sei mais o que fazer com isso. Como é que a gente pode pensar junto uma solução? Se a gente parar para pensar junto, já é sucesso. Eu ia falar isso, a gente procura em conjunto fazer isso em relação à equipe, estar muito próximo com ela no dia a dia, e a gente acaba observando, né? Mas é muito comum também um colaborador, problemas muito operacionais que a gente consegue junto nesse meio, porém, muitas vezes transferem para nós problemas de fato, né? O que você faz para me motivar nessa situação? Então, acho que a motivação, a minha, é a verdadeira, viver um monte de conta, é uma delas, a minha realização pessoal e a sua, né? E ele quer não, que eu me motive, por favor, aquela coisa. Então, a gente fica lidando com isso no dia a dia, mas muito obrigada. Eu vou deixar a Ju falar, depois eu vou voltar uma coisa aqui. Sobre o exemplo que você deu da colaboradora que ela sabe que ela tem uma crise de ansiedade, ela procura medicina no trabalho, vai lá, tira a depressão. Essa colaboradora, a gente, assim, caso trabalham com ela, no sentido dela reconhecer e fazer aquilo que vai trazer um conforto, ou ela reconhecer e lutar para ela não precisar nem na medicina do trabalho, saber, reconhecer que ela vai ter uma crise e trabalhar com isso no setor. Não, eu preciso respirar, minha pressão tá boa, eu não tenho uma crise. Eu vou dizer que é uma paciente que já se afastou, acho que 2 vezes. E hoje ela consegue trabalhar. Então, assim, o fato dela conseguir, eu acho que assim, você, a partir do momento que você reconhece que você tem um adoecimento, que você começa a reconhecer o sintoma, mas se você ainda não sabe qual é a causa daquele sintoma, onde está sendo a causa daquele sintoma, porque não é relacionado, te garanto, não é relacionado ao trabalho da questão dela, é uma questão familiar. Mas o fato dela começar a fazer essa leitura e ela conseguir se desvencilhar de algumas questões que são essas que causam, ela consegue ter uma qualidade melhor. Não estou falando que ela vai parar de ter o pânico dela nesse momento, mas assim, ela consegue lidar com aquilo me causa e como é que eu enfrento aquela causa. Eu vou ter que instrumentalizar aquela pessoa vai ter que repensar a condição dessa relação que acaba fazendo que surja o sintoma e que ela consiga lidar de uma forma mais adequada. Acho que é uma questão, por isso que eu fiz a provocação, e eu volto, talvez em grupos menores, para tentar criar um esquema do que acontece dentro da cabeça quando a gente adoece e o que acontece para a gente ficar um pouco melhor. Quando eu digo que o que regula as nossas relações aqui são, primeiro, o que mamãe e papai ensinaram do certo e errado, a outra coisa que regula as nossas relações são as regras institucionais. Então, a gente não pode subverter as regras institucionais. Se o hospital tem um logo, eu não vou vir com outro logo porque eu acho mais bonito o caimento do avental. Então, isso é uma regra institucional. Quando a gente pensa em estratégia para lidar com situações difíceis, às vezes a gente esbarra no limite da regra institucional e a gente vai ter que lidar, né? Isso vai ser um trabalho muito particularizado do profissional, do terapeuta, do médico, que também é um terapeuta, como gestor e com o próprio funcionário, para ver se esse tipo de estratégia cabe dentro das regras institucionais. Um problema mais objetivo do que pensar no sair de depressão é o cara que é diabético ou que ele está fazendo uma dieta, se ele pode comer ou não de 3 em 3 horas. É um impasse bem prático que a gente lida aqui, né? Então, para pensar que quando tem uma saída um pouco fora do normal quer dizer, da norma institucional, a gente vai pensar custo-benefício daquilo. E aí, por isso que é uma equação muito imprecisa, vai depender de casa, entendeu? Não dá para amanhã eu falar assim, olha, para síndromes do pânico, por favor, dirija essa medicina do trabalho.
trabalho meçam a pressão que tudo vai se resolver. Primeiro, que não vai resolver para todo mundo. Segundo, que para alguns aquilo vai ser impossível, pelo lugar que ele está. Então, primeiro, qual é a regra do botequim que eu digo, né, da onde a gente está. A segunda coisa é que o trabalho terapêutico, ele não é um trabalho, ou pelo menos os trabalhos mais eficazes a longo prazo, trabalhos que são adaptativos. Isso quer dizer que tem muita pesquisa que diz que uma terapia que se foca em ensinar o cara a lidar com o sintoma dele tem um tempo de extinção do sintoma muito menor do que uma terapia que se foca em entender esse sujeito a manejar o sintoma dele, a compreender quais são as motivações inconscientes que levam ele a ter um sintoma. Então, num primeiro momento, dar dica resolve mais do que tentar entender a situação, mas depois de um ano, a dica perdeu valor, esse sujeito volta para sintoma versus a outra terapia que tem uma duração muito maior de resultado. Isso posto, o trabalho terapêutico tem esta função. Eu vou contar um fragmento de um atendimento de uma pessoa que eu acompanho em consultório, que foi paciente aqui do hospital, que veio ter bebê. Tudo estava muito bem programado, o bebê nasceu, parto natural, ela teve um sangramento e precisou fazer às pressas uma histerectomia. Então estava lá com o bebê no colo, dando de mamar, essa moça começa a sangrar, tiram o bebê rapidamente, entubam ela, abrem um quarto de cesárea para tirar o útero dela para estancar o sangramento e ela parar de sangrar, ela morreria. Felizmente a equipe foi muito assertiva e conseguiram resolver a situação. Essa moça ficou entubada um dia, acorda na UTI sozinha, ela estava entubada, a equipe médica muito cuidadosa, ela consciente, orientada, com tudo na boca, querendo saber o que tinha acontecido. A ideia inicial era contar o que tinha acontecido na presença de um familiar, mas a urgência que ela tinha em poder saber o que fez com que a médica dissesse: então eu vou te tirar o tubo, você está melhor, assim que eu tirar o tubo a gente vai conversar. Foi super cuidadosa e quando ela tirou o tubo ela falou: o que aconteceu? Cadê meu filho? Ela começa a perguntar, a médica diz: o seu filho está bem, você passou por uma cirurgia de emergência, nós tivemos que tirar o teu útero porque você estava sangrando, felizmente está tudo sob controle, você vai ficar bem. Essa moça deu uma sacudida ali no eixo, né? Falou de onde eu vim para onde eu vou, conseguiu ir bem, se situou, enfim, ela me procura, eu atendo ela aqui, quando ela vai de alta ela me procura. E aí um dos temas da mais dela, dessa semana passada, ela chega para mim e ela fala assim: tá tão difícil a minha vida, eu ando com problema de memória. E aí eu escuto: é? Um horror, Patrícia, eu devo estar com algum problema. Porque tudo que eu faço eu esqueço. Eu vou ao mercado comprar presunto e queijo. Se eu não anoto presunto e queijo, eu esqueço do presunto. E aí eu preciso ir à feira e a mesma coisa. E eu tinha que pagar a empregada. E aí ela vai me dando várias notícias de que ela não está conseguindo lembrar de coisas muito bobas, cotidianas, enfim, básicas. E aí ela vai me contando que ela criou uma baita de uma estratégia para tentar lembrar. Post-its, agenda do celular, e ela me pergunta: você acha que é um bom caminho? E eu digo: tá te ajudando? Ela falou: tá. Falei: bom, também, se não tiver presunto, pode ser um salaminho, né? A gente pode dar um outro jeito aí no problema. Eu sei que durante meia hora da sessão ela me conta daquilo que ela esquece, e eu digo para ela, porque isso foi uma percepção inconsciente. Tem coisas que a gente pode esquecer, tem coisas que a gente não pode esquecer. E essa moça para, se emociona e ela fala: eu não paro de sonhar com o dia do nascimento do meu filho. E aí eu falo: então vamos falar sobre isso que não dá para esquecer. E aí foi uma sessão muito bonita, que vem acontecendo já algumas vezes, de ela poder retomar comigo cada instante que ficou marcado na memória dela, de como tiraram o bebê, de como foi esse comprimento, dela acordar com um tubo na boca, sem conseguir respirar. Ela precisa falar disso, a exaustão, vocês entendem? Que se eu escolho um caminho de, vamos pensar numa estratégia de ajudá-la a não esquecer
dessas coisas do cotidiano, eu certamente acabaria a sessão ali e não abriria espaço para perguntar para ela o que é isso que ela precisa esquecer, mas ela não consegue. E ela vai ter que falar, até que uma hora isso deixe de ser uma urgência para ela. Ela possa viver com a dor que foi, né? Ninguém vai apaziguar a dor dela. Então, para falar, eu quis trazer um exemplo de uma paciente que está em atendimento clínico, porque é isso que a gente faz no atendimento, né? A ideia de que lá, e o Mauro é o mestre disso, eu estou aqui, mas é ele que toca aqui no negócio, é ele que atende todo mundo. Que ele vai receber essas pessoas no nível terciário, né? A gente tem ações que são de promoção. É isso, poder falar, conversar, esclarecer. Ações que são mais específicas, atuar em situações que não estejam com um quadro patológico tão intenso. E ações que são de intervenção muito maciça. Então, o que ele faz? Que é atender esse cara que está mal. Então, este cara que está mal, a gente vai ter que escolher um caminho. Às vezes é fazer a lista, entendeu? É isso, não é sempre só aqui ou só lá. Mas se estiver dentro das regras institucionais, a gente vai avaliar. Porque quando não estão dentro das regras institucionais o manejo do sofrimento, o manejo do sintoma, o que acontece? Esse cara é afastado. Não sou eu que determino, ele por si só diz, dentro das regras eu não consigo estar. E aí tem uma regulamentação que diz, então se afaste, quando você tiver condições de entrar dentro das regras de novo, você volta. A gente está tentando, acima de tudo, fazer com que essa distância, esse retorno não sejam tão grandes. Obviamente que tem uma expectativa institucional de grana, né? A gente sabe disso. Mas isso não me diz respeito, entendeu? Isso deixo para quem tem que se haver com isso, infelizmente não sou eu. O que a gente quer é que quanto menor a distância, né, menor o dano também psíquico desse sujeito. Quanto maior a distância, todo mundo entende que alguém que passou um ano afastado, a hora que esse cara volta, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. É uma grande bobagem. Essa parte do afastamento é terrível. Esse é um dano irreversível, porque assim, o trabalho organiza a pessoa. O trabalho é aquele que vai dar a possibilidade de ele conseguir os seus bens de consumo. O trabalho vai dar para ele um status quo, um status social, as relações fora do ambiente familiar, né? Então assim, o afastamento menor, maior, já traz um prejuízo. Aquele que fica muito mais tempo, a recuperação dele é terrível. É terrível. E hoje a gente tem um agravante, né, dentro dessas discussões desse grupo, né, eu tenho a felicidade de ter uma professora que é a Prima da Silva, lá no curso, fazer uma parte aqui. A gente nessas discussões, assim, o INSS não está segurando mais, ele está mandando todo mundo de volta, mesmo a pessoa doente. Como é que a gente faz com uma pessoa doente aqui? Como é que a gente está adequando essa pessoa? A gente sabe que ela está no sofrimento, assim. Aquilo que eu falei, as pessoas estão chegando antes, a gente está recebendo antes de um atestado, a gente está fazendo algumas questões, a gente tem uma política, né, uma prática que não tem nada contra o médico, contra a medicação, mas a política que o protocolo da psicologia, da equipe da psicologia, assim, evitar ao máximo a medicação, a gente só vai realmente se o cara chegar lá na sala e falar assim... A medicação como uma primeira tratativa. Porque a medicação não vai... que ela entra durante o atendimento. Ela vai encobrir o sintoma. Olha, estou com dor de cabeça, toma Neosaldina. Toma dor de cabeça um dia, toma dor de cabeça o segundo dia. Peraí, você continua com dor de cabeça, está tomando Neosaldina todo dia? Como é que está a tua pressão? Como é que está... Você tem algum histórico familiar? Como é que está a tua circulação? Então, se você não fazer uma avaliação disso, você vai continuar encobrindo o sintoma. Então a gente procura tomar um certo cuidado com isso, para que a gente não consiga fazer isso. Então está disposto à disposição de vocês. Algo mais? Bom, acho que obrigada, né? Estamos aí na hora e outras oportunidades, não necessariamente em grupos tão grandes, a gente pode fazer isso em pequenos comitezinhos, pequenos grupos. É isso. A gente vai disponibilizar
depois o vídeo para vocês. A gente gostaria que fomentassem realmente que os funcionários viessem amanhã para a gente fazer essa outra discussão, que é essa quebra de paradigma, mudar a cultura, estigma, preconceito, a gente mudar um pouco com isso, a gente poder fazer um bom trabalho conjunto, um bom trabalho com todos. Obrigado a todos. Boom, 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 boom.